Eu tinha acabado de me formar na faculdade e precisava de um lugar pequeno para ficar enquanto procurava um novo emprego. Eu trabalhava meio período em um mercado, mas agora que me formei, era hora de buscar algo melhor. De qualquer forma, alugar um apartamento sozinho era muito caro, então eu estava procurando principalmente quartos para alugar. Sabia que seria estranho no começo morar na casa de outra pessoa, mas eu não tinha muita escolha, para ser sincero. Meu ex-colega de quarto da faculdade sugeriu que eu olhasse nos classificados, já que a maioria dos outros sites não permitia anunciar quartos individuais em uma casa ou era muito difícil encontrá-los. De qualquer forma, os classificados parecia ter várias opções, então continuei procurando. Depois de alguns dias, comecei a ficar frustrado, já que ninguém respondia às minhas mensagens. E os poucos que respondiam diziam que o quarto já tinha sido alugado. Mas então, numa manhã de sábado, apareceu um novo anúncio. Era perto, barato e parecia bem legal. Na descrição, um homem chamado Thomas anunciava a casa como sendo grande, com um quarto disponível, além de um banheiro e um closet separados. Parecia perfeito, então mandei um e-mail dizendo que estava interessado e fui trabalhar. Como o anúncio era bem recente, me senti confiante de que eu era o primeiro a entrar em contato. No intervalo do almoço, chequei meus e-mails, e Thomas havia respondido, convidando-me para visitar a casa naquela tarde. Eu sabia que estaria cansado depois do trabalho, mas realmente queria aquele lugar, então concordei, e marcamos um horário. Depois do expediente, fui direto para lá. Era apenas 10 minutos de distância. Do lado de fora, a casa parecia muito boa. Era como uma típica casa de bairro de tamanho médio. Estacionei na rua e caminhei até a porta, batendo de leve. Depois de 30 segundos sem resposta, bati novamente, desta vez um pouco mais forte. Um minuto depois, peguei meu celular para enviar uma mensagem a Thomas, mas, antes de enviá-la, ele abriu a porta e me convidou para entrar. Notei imediatamente que ele estava suando muito, como se tivesse acabado de fazer um longo treino. E ele cheirava mal. Não quis ser rude, então ignorei. Ele começou a me mostrar o andar térreo, mostrando a cozinha e a sala de estar. Ele mencionou que não usava esses cômodos com frequência, então eu não precisaria me preocupar em cruzar com ele. No entanto, pelo estado dos cômodos, parecia que ele os usava até demais. Havia pratos sujos empilhados na pia. E manchas no sofá. Achei estranho, pois nas fotos a casa parecia bem limpa. Uma coisa que notei, foi que, na foto, a sala tinha um sofá de couro marrom, mas o sofá que estava lá era preto. Imaginei que Thomas tinha usado fotos antigas, talvez de antes da casa ser vendida. Fiquei um pouco incomodado com a desonestidade, mas o que realmente importava era o quarto, que ficava no andar de cima. Thomas me guiou até as escadas, mas, quando chegamos ao pé, ele parou e fez um gesto com a mão, indicando que eu deveria subir primeiro. Fiquei desconfortável, mas comecei a subir. Thomas não me seguiu, ele ficou embaixo, sorrindo, e disse que meu quarto seria o primeiro à esquerda. Ao chegar no topo da escada, dei alguns passos no corredor e ouvi um barulho suave vindo de trás da porta do quarto que ele disse ser meu. Olhei para baixo, onde Thomas estava, e percebi que seu sorriso tinha desaparecido. Com um tom irritado, ele disse que era apenas um amigo que estava passando a noite e que eu não precisava me preocupar. Insistindo para que eu entrasse no quarto e visse como era. Nesse ponto, fiquei muito nervoso. Porque ele não havia mencionado antes que alguém mais estava na casa. Parecia algo importante de se saber. Tudo aquilo estava me deixando desconfiado. E minha única vontade era sair dali o mais rápido possível. Tentei agir com confiança e comecei a descer as escadas, explicando que o lugar não era o que eu estava procurando. Ele não gostou dessa resposta e posicionou-se de forma a bloquear parte do caminho. Parei a alguns degraus de distância e disse firmemente que precisava ir. Ele insistiu mais uma vez para que eu visse o quarto, dizendo que eu poderia mudar de ideia. Recusei novamente. Ele me encarou por um momento, mas, para minha surpresa, deu um sorriso e se afastou, deixando-me passar. Saí rapidamente pela porta da frente. Eu não sei o que estava acontecendo naquela casa,
mas nada parecia certo. Me senti sortudo por ter conseguido sair de lá tão facilmente. Por um momento, achei que teria que forçar minha saída. Algumas horas depois, chequei os classificados, e o anúncio havia sido removido. Até hoje me pergunto quem ou o que estava naquele quarto. Pode ser que estivesse vazio, mas alguma coisa me dizia que era algo muito pior. Os classificados quase nunca é o primeiro lugar onde procuro algo para comprar, mas às vezes dá para encontrar bons negócios em coisas que seriam bem caras de outra forma. Na época, eu estava procurando equipamentos de academia. Pesos e máquinas são muito caros para comprar novos. Então os classificados pareciam a maneira perfeita de encontrar usados por um preço baixo. Depois de alguns dias navegando no site, encontrei um anúncio que parecia muito bom, um conjunto de pesos por um preço excelente, publicado apenas algumas horas antes. O nome da pessoa no anúncio era Maria, então enviei um e-mail dizendo que estava muito interessado no conjunto e gostaria de buscá-lo o mais rápido possível. Maria respondeu poucos minutos depois, dizendo que estaria disponível naquela noite, às 19 horas, quando chegasse do trabalho. Era um pouco tarde, mas eu queria muitos pesos, então concordei. Ela me enviou o endereço, e, claro, eu olhei no mapa para ver onde era e como era a casa. Era a 20 minutos de distância, em um bairro pequeno que eu conhecia porque um amigo meu morava ali perto. A casa era de tamanho médio e parecia meio antiga, mas nada estranho ou que me deixasse desconfiado. Naquela noite, dirigi até lá. A casa ficava no final de uma rua sem saída. Estacionei perto da caixa de correio e fui até a porta da frente, que estava aberta. Não queria simplesmente entrar na casa, então bati algumas vezes na porta aberta para chamar a atenção. Um momento depois, um homem apareceu vindo do corredor. Eu disse que estava lá para encontrar Maria e ver os pesos que ela havia anunciado. O rosto do homem se iluminou, e ele me convidou a entrar, dizendo que Maria desceria em alguns minutos, pois estava trocando de roupa. Isso me deixou um pouco cauteloso, mas ele parecia genuíno. Então o segui até a sala de estar, onde havia um conjunto de pesos no chão. Porém, além dos pesos, a sala estava completamente vazia. Sem móveis, sem decoração. O homem percebeu que eu estava olhando ao redor e rapidamente disse que eles estavam de mudança. Por isso estavam vendendo os pesos. Ainda desconfiado, observei os pesos por um momento e logo percebi que algumas peças estavam faltando. Perguntei se aquele era o conjunto completo, já que nas fotos parecia haver mais. Ele sorriu novamente e disse que Maria provavelmente saberia onde estavam as outras peças, mas ficou apenas parado, me observando. Comecei a me sentir muito desconfortável e pedi que ele fosse avisar Maria que eu estava ali. Ele hesitou por um momento, mas concordou e subiu as escadas. Nesse ponto, comecei a desconfiar que Maria talvez nem existisse, então fiquei prestando atenção para ver se ouvia ele falando com alguém. Após alguns segundos de silêncio, fui até o pé da escada e olhei para cima. O homem estava parado no topo, encarando a parede, provavelmente fingindo que tinha ido falar com alguém. Entrei em pânico, percebendo que tudo aquilo era uma armadilha. Rapidamente, caminhei em direção à porta da frente, tentando não chamar a atenção. Assim que me virei, ouvi passos pesados descendo as escadas. Ele gritou para eu esperar, mas corri direto para o meu carro. Estranhamente, enquanto eu dirigia para longe, vi o homem sair pela porta da frente e contornar a casa. Depois de sair do bairro, parei e liguei para a polícia para relatar o ocorrido. Não sabia exatamente qual era o plano dele, mas tinha certeza de que ele estava tramando algo. Mais tarde, os policiais vieram à minha casa para pegar mais informações. Disseram que a casa onde eu estive estava desocupada há mais de um ano, o que me deu calafrios. Infelizmente, não pude fornecer muitas informações além da descrição do homem e os pesos que ele deixou na casa, que talvez tivessem impressões digitais. Fico preocupado com a possibilidade de ele ainda estar por aí, tentando atrair pessoas para casas abandonadas. Mas ao mesmo tempo me sinto aliviado por ter conseguido sair de lá antes que ele fizesse o que quer que estivesse planejando. Eu morei com um amigo meu, que vou chamar de Nick, em uma pequena casa durante alguns anos na faculdade. Ele foi meu colega de quarto no primeiro ano, e depois decidimos sair dos dormitórios e dividir o aluguel de uma casa, já que ambos tínhamos empregos razoavelmente bons. Essa foi a primeira vez que ambos estávamos alugando um lugar, então não sabíamos muito bem como organizar o orçamento. Depois de alguns meses, tudo estava indo bem, mas quase um ano depois, percebemos que a casa estava consumindo as economias de ambos.
As soluções óbvias eram ou nos mudarmos ou encontrar outro colega de quarto. Nenhum de nós queria sair, então começamos a buscar um novo morador. Primeiro perguntamos para todos os nossos amigos, mas nenhum deles estava interessado. Então, realmente, a única opção foi fazer um anúncio online. Eu fiz um post no Facebook Marketplace, e o Nick postou nos classificados. Nenhum de nós tinha feito algo assim antes, e parecia meio estranho, mas sabíamos que não tínhamos muita escolha. Algumas semanas se passaram, e tivemos apenas algumas respostas, mas nenhuma parecia realmente interessada em se mudar. Até que o Nick me mostrou um e-mail que ele recebeu de alguém chamado Sam, respondendo ao post nos classificados. O cara parecia gente boa, e no dia seguinte veio visitar a casa. Vale mencionar que ele era alguns anos mais velho que nós e tinha acabado de se formar, mas parecia uma pessoa legal, era organizado e limpo, então ficamos felizes em tê-lo por lá. Ele aceitou a divisão do aluguel e se mudou na semana seguinte. Nos primeiros meses, o Sam passava bastante tempo conosco, e acabamos conhecendo ele bem. Mas, de repente, ele ficou muito reservado, por algum motivo. Nick e eu mal víamos o Sam, e quando víamos, ele nem conversava. Ele ficava quase o tempo todo no quarto, com a porta fechada, e só saía para pegar comida ou ir trabalhar. Isso não me incomodava muito, mas eu achava um pouco estranho. De qualquer forma, foi por volta do quarto mês que as coisas começaram a piorar. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, e assim que entrei pela porta, o Nick me chamou baixinho da sala de estar. "O que foi?" perguntei. Ele mencionou que o Sam estava em casa, então pediu para eu falar baixo. Em seguida, contou sobre um cheiro forte que percebeu quando passou pelo quarto dele. Eu disse que não tinha notado nada. Ele apontou para o corredor, na direção do quarto do Sam, e pediu para eu passar por lá para ver se sentia o cheiro. Então, levantei e fui andando devagar pelo corredor. Nem precisei chegar muito perto da porta para sentir o cheiro do que ele estava falando. Era horrível e muito desagradável. Eu não fazia ideia do que era, e com certeza nunca tinha sentido aquilo na casa antes. Nick sugeriu que perguntássemos ao Sam o que era, e eu concordei. Fomos até a porta dele, tentando não respirar fundo, e batemos. Batemos de novo, chamando por ele, mas não houve resposta. Nick disse que tinha certeza de que o Sam estava lá, mas, depois de alguns minutos, desistimos e decidimos perguntar no dia seguinte. Já era tarde, então fizemos um jantar rápido, assistimos TV na sala e fomos dormir. No dia seguinte, encontrei o Sam saindo de casa e perguntei sobre o cheiro. "Ah, eu só estava tirando o lixo." Respondeu rapidamente e saiu. Essa resposta não fez muito sentido para mim, mas não quis insistir. Mais tarde, contei ao Nick, que também achou estranho, mas não sabia o que fazer, então deixamos para lá. Algumas semanas depois, o cheiro tinha desaparecido, mas o Sam continuava mal falando conosco. Uma noite, cheguei em casa tarde do trabalho, e os dois já estavam nos quartos, provavelmente dormindo. Fui direto para o meu quarto e acabei dormindo também. No meio da noite, acordei com alguns barulhos vindos do andar de baixo, onde ficava o quarto do Sam. Escutei por alguns minutos, tentando entender o que ele estava fazendo, mas acabei voltando a dormir. Na manhã seguinte, o Sam saiu correndo de casa para ir trabalhar como de costume, mas não voltou naquela noite. Alguns dias se passaram, e ele ainda não tinha voltado. Liguei várias vezes, mas o telefone dele ia direto para a caixa postal. Já estávamos preocupados, então decidimos olhar no quarto dele para ver se encontrávamos alguma pista sobre o que estava acontecendo. O quarto estava bagunçado e parecia que várias coisas dele tinham sido empacotadas e levadas embora. Achei um par de óculos na gaveta, junto com alguns pertences aleatórios, o que era estranho, porque o Sam não usava óculos. Ele deixou algumas roupas e todos os móveis, o que nos fez acreditar que não tinha simplesmente se mudado. Nick acabou chamando a polícia para informar sobre o possível desaparecimento do Sam. Um policial veio naquela noite, investigou o quarto e fez algumas perguntas. Nick também deu uma foto nossa com o Sam, tirada quando ele se mudou. Uma semana depois, recebemos uma ligação de outro detetive, que nos informou que o homem na foto não era o Sam.
Ele foi identificado como o filho desaparecido de uma família, que estava sumido havia quase um ano. Depois disso, o caso se complicou, e não tínhamos muitas informações úteis, já que o homem mentiu sobre tudo. Perdemos contato com os investigadores e paramos de receber atualizações. Pelo que nos contaram, ele era apenas um cara normal que vivia com os pais e desapareceu sem explicação. Ele nunca mais voltou para casa, e não sei se foi encontrado. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais estranha e assustadora que já vivi. Saber que morei com alguém que criou uma identidade completamente falsa e estava legalmente desaparecido me dá arrepios toda vez que penso nisso. É difícil não imaginar que ele estava fugindo da polícia por algo que tinha feito ou ainda estava fazendo. Classificados não é algo que eu usaria com frequência. Mas às vezes é simplesmente a maneira mais fácil de vender algo que seria impossível vender rapidamente de outra forma. No entanto, depois do que aconteceu comigo há cerca de 3 anos, nunca mais usei os classificados. Na época eu tinha 22 anos e morava em uma casa pequena com um colega de quarto por mais de um ano, até que ele se mudou. O contrato de aluguel estava perto de acabar de qualquer maneira. Sem um colega para dividir o aluguel, eu não podia mais bancar o imóvel. Assim, também precisei me mudar. Não foi muito difícil encontrar um apartamento, mas era bem menor do que a casa. Isso significava que eu precisava me livrar de quase toda a minha mobília. O sofá, por exemplo, estava praticamente novo. Meu colega de quarto e eu havíamos comprado há pouco mais de um ano, quando ele se mudou. Seria um total desperdício simplesmente colocá-lo na calçada para alguém pegar. O sofá era caro, e qualquer dinheiro extra seria útil para ajudar com a mudança. Então, é claro, recorri aos classificados. Essa foi a primeira vez que vendi algo no site, já que, antes, eu sempre era o comprador. Nunca tinha tido experiências estranhas, além do desconforto de estar na casa de outra pessoa e conhecer um estranho. No entanto, sendo o vendedor desta vez, eu me sentia mais confortável, pois estaria na minha própria casa. De qualquer forma, demorou mais de 2 semanas para alguém realmente interessado responder ao anúncio e pedir para vir ver o sofá. Ele acabou me ligando para fazer algumas perguntas sobre ele. Honestamente, isso me deixou mais tranquilo, já que presumi que ele provavelmente estava apenas tentando se certificar de que eu não era algum maluco. O nome dele era David, e ele me contou que tinha acabado de se mudar para uma casa nova e precisava de móveis baratos para preencher o espaço. Eu mencionei que estava na posição oposta, saindo de uma casa para um apartamento. Ele respondeu, educadamente, perguntando por que eu estava me mudando. Eu disse que era porque meu colega de quarto havia saído e que eu não podia mais pagar sozinho. Ele parecia ser uma pessoa legal, o que, acho, me fez contar mais do que deveria. Combinamos um horário, após o trabalho, em um sábado à noite, por volta das 18 horas. Quando o horário chegou, deixei a porta da frente aberta e esperei. Sentei-me no sofá por mais de 1 hora, esperando que ele aparecesse, até que finalmente fechei a porta e fui para a cozinha fazer algo para comer, achando que ele simplesmente tinha desistido. Mas, minutos depois, a campainha tocou. Já passava das 19h30 naquele momento, então, obviamente, eu estava um pouco chateado. Mas tentei disfarçar com um sorriso e abri a porta. "Sou o David", disse ele, estendendo a mão para um aperto de mão. Ele era um homem alto e corpulento, com um grande sorriso no rosto. Apertei sua mão e o convidei para entrar, levando-o até a sala de estar. Ele olhou para o sofá por um momento, balançando a cabeça em aprovação, antes de ouvirmos passos do lado de fora. 2 outros homens entraram pela porta da frente. "Desculpe, esses são meus amigos que vão morar comigo. Espero que não se importe." Tudo bem", respondi, nervoso, sabendo que não havia muito o que fazer. Eu estava começando a me sentir realmente desconfortável e com um mau pressentimento. Tentei não pensar nisso, dizendo a mim mesmo que estava exagerando, mas o sentimento não ia embora. David caminhou até o outro lado do sofá e se ajoelhou um pouco, como se estivesse inspecionando algo. Então, ele se levantou. "O que é isso aqui?" perguntou, apontando para o lado do sofá. Com os outros 2 homens atrás de mim,
Fui, relutante, até onde ele estava e olhei para o lado do sofá. Não vejo nada, respondi. Ele apontou de novo, como se quisesse que eu me abaixasse para olhar mais de perto. Os dois outros homens se aproximaram, ficando na minha frente, enquanto David estava atrás de mim. Lentamente, me ajoelhei e olhei para o lado, ainda sem ver nada. Eu podia sentir todos eles respirando perto de mim, o que me fez sentir impotente e apavorado. Estou brincando com você, não tem nada aí, exclamou David, dando-me um forte tapa nas costas enquanto eu me levantava. Soltei uma risada nervosa e me afastei alguns passos. Eu podia ver os outros homens com sorrisos estranhos no rosto, olhando para David, como se estivessem tramando algo. Tentei permanecer calmo e pensar em uma maneira de sair daquela situação. Mas eles estavam na minha casa, eu não podia simplesmente sair, e estava com medo de pedir que fossem embora. Então, gostou? Perguntei, tentando acelerar o processo. David olhou para os amigos e depois para mim. Sua expressão sorridente mudou. Houve um momento estranho de silêncio enquanto eu olhava para os olhos vazios de David, uma calma antes da tempestade. Um dos homens me atacou, derrubando-me no chão e me segurando agressivamente. Minha reação imediata de resistir foi rapidamente anulada pela força dele, e desisti, esperando não ser mais machucado. David e o outro homem correram pela casa, saqueando tudo de valor e criando caos em todos os cômodos. O homem sobre mim continuou me segurando com força, pressionando minha cabeça contra o chão de madeira. Após alguns minutos, David chamou pela porta da frente, e o homem saiu de cima de mim e correu para fora da casa. Ouvi o caminhão deles arrancando em alta velocidade enquanto eu permanecia no chão, em choque, com medo e dor. Depois de alguns minutos, levantei-me devagar, fechei e tranquei a porta da frente e chamei a polícia. Para surpresa de ninguém, David não era seu nome verdadeiro, nem o e-mail ou o telefone estavam associados a nenhuma pessoa identificável. A polícia coletou algumas impressões digitais e tirou fotos das pegadas no chão, mas o caso esfriou sem suspeitos. A única coisa que identificaram foi que as pegadas deixadas na minha casa eram iguais às de outra casa assaltada algumas semanas antes, em um ataque semelhante. Aparentemente, eles procuram pessoas que vivem sozinhas. É óbvio que me compliquei ao contar sobre meu colega de quarto que havia saído. De qualquer forma, essa experiência me causou muito estresse e raiva. Eu estava cego pela sensação de segurança em minha própria casa e fui aproveitado por causa disso. Sites de classificados são perigosos, e as pessoas precisam estar mais conscientes dos riscos de convidar voluntariamente desconhecidos aparentemente inocentes para suas casas.